Pai-Deuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá, hoje é dia 3 de maio de 2023. Nós vamos ler alguns trechos da obra de Friedrich Nietzsche, começando por 3 parágrafos do Humano Demasiado Humano. Então, nesses próximos encontros, se eu entendi bem, a nossa ideia é ler esses trechos para tentar experimentar aquela leitura dita estrutural que é postulada pelo Victor Goldschmidt, do texto Tempo Histórico, Tempo Lógico, Análise dos Sistemas Filosóficos, que nós lemos já nas semanas passadas. Então, parágrafo 630 do Humano Demasiado Humano. Convicção é a crença de estar, em algum ponto do conhecimento, de posse da verdade absoluta. Esta crença pressupõe, então, que existam verdades absolutas, e, igualmente, que tenham sido achados os métodos perfeitos para alcançá-las. Por fim, que todo aquele que tem convicções se utilize desses métodos perfeitos. Todas as 3 asserções demonstram de imediato que o homem das convicções não é o do pensamento científico. Ele se encontra na idade da inocência teórica e é uma criança, por mais adulto que seja em outros aspectos. Milênios inteiros, no entanto, viveram com essas pressuposições pueris, e delas brotaram as mais poderosas fontes de energia da humanidade. Os homens inumeráveis que se sacrificaram por suas convicções acreditavam fazê-lo pela verdade absoluta. Nisso estavam todos errados. Provavelmente nenhum homem se sacrificou jamais pela verdade. Ao menos a expressão dogmática de sua crença terá sido não científica ou semicientífica. Mas realmente queriam ter razão, porque achavam que deviam ter razão. Permitir que lhes fosse arrancada sua crença talvez significasse pôr em dúvida sua própria beatitude eterna. Num assunto de tal extrema importância, a vontade era perceptivelmente a instigadora do intelecto. A pressuposição de todo crente de qualquer tendência era não poder ser refutado. Se os contra-argumentos se mostrassem muito fortes, sempre lhe restava ainda a possibilidade de difamar a razão e até mesmo levantar o credo quia absurdum est, creio porque é absurdo, como bandeira do extremado fanatismo. Não foi o conflito de opiniões que tornou a história tão violenta, mas o conflito da fé nas opiniões, ou seja, das convicções. Se todos aqueles que tiveram em tão alta conta a sua convicção, que lhe fizeram sacrifícios de toda espécie e não pouparam honra, corpo e vida para servi-la, tivessem dedicado apenas metade de sua energia a investigar com que direito se apegavam a esta ou àquela convicção, por que caminho tinham a ela chegado, como se mostraria pacífica a história da humanidade? Quanto mais conhecimento não haveria, todas as cruéis cenas na perseguição aos hereges de toda espécie nos teriam sido poupadas por 2 razões. Primeiro, porque os inquisidores teriam inquirido antes de tudo dentro de si mesmos, superando a pretensão de defender a verdade absoluta. Segundo, porque os próprios hereges não teriam demonstrado maior interesse por teses tão mal fundamentadas como as dos sectários e ortodoxos religiosos, após tê-las examinado. Eu uso esses 3 parágrafos com os alunos, inclusive adiante, né, ele vai usar uma imagem que é muito cara, o pensamento dele, a obra dele, que aparece muito, que é a noção do andarilho. Falando então, quer dizer, da estrutura do texto, o que eu costumo destacar em primeiro lugar, que de fato para nós pode parecer bastante evidente, mas é claro que eu também estou pensando aqui nos meus alunos, no caso, né, que não tem nenhum convívio talvez com Nietzsche, ou algum contato muito superficial, que é o perigo da adesão apaixonada a discursos ou ideias que postulam uma verdade absoluta. Quer dizer, aquilo que a gente chama, ou que nessas circunstâncias nós chamamos de verdade absoluta, na verdade não é... A gente fica falando verdade demais, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. De fato, não é uma adesão em razão do reconhecimento de um valor epistêmico, mas sim em razão de uma relação apaixonada, passional, com a ideia ali veiculada. Portanto, uma verdade absoluta é algo que atende muito mais a um anseio individual
de que aquele postulado, aquela proposição seja uma verdade, do que, de fato, o resultado de um trabalho esmerado de reflexão sobre aquela proposição ou sobre aquela ideia, sobre aquela verdade. No limite, o que me parece que o Nietzsche vai propor, na sequência aí vai ficar mais claro, é de que não há uma verdade absoluta. Quando você encontra uma verdade absoluta, o seu primeiro dever é justamente relativizar essa verdade, questioná-la e questionar, antes de tudo, em si mesmo, se a relação que nós estabelecemos com a ideia não é muito mais uma relação que atende a anseios pessoais do que corresponde a uma relação, estou pensando na imagem até platônica nessa hora, né, de uma relação encadeada entre uma proposição e a coisa, entre uma ideia e o mundo. Basicamente é isso que eu coloco numa primeira aproximação. Assim. Legal. Eu acho que a gente poderia fazer uma experiência, digamos, mais de detalhe, então, se a gente pudesse. Porque eu estou pensando muito em coisas que foram ditas no grupo aqui acerca do... mas como é que a gente faz isso? Vai essa leitura. Então, vamos tentar. O parágrafo é dividido em alguns períodos, né? Esses períodos têm algumas frases. As frases são, digamos, não são os átomos, mas são as moléculas que formam toda a substância. Vamos tentar ler trecho por trecho. A convicção é a crença de estar em algum ponto de conhecimento de posse da verdade absoluta. Essa é a premissa. É o axioma. Mas eu não acho que a convicção seja isso. Eu acho que convicção é outra coisa. Não importa. A gente vai perceber se, a partir do que ele diz que é convicção, aquilo que ele diz depois deriva daí. É claro que eu posso chamar, se eu quiser, convicção de outra coisa. Só que, com isso, eu não entendo o texto. Ele está afirmando para a gente isso. Convicção é acreditar, ter a crença de ter a verdade absoluta. É isso que ele chama. Então, eu vou tomar isso como premissa. O que deriva? Esta crença pressupõe que existam verdades absolutas. Como ele chega a essa afirmação? Pela lógica. Porque eu só posso crer naquilo que eu acredito existir. Eu não posso crer em unicórnios se eu não crer ao mesmo tempo que eles existam. É a lógica. E, igualmente, que tenham sido achados os métodos perfeitos para alcançá-las. Ou seja, eu tenho uma crença absoluta porque existem verdades absolutas e há modos de alcançar essa verdade absoluta. Esse modo é o método, não importa qual seja. Por fim, que todo aquele que tem convicções se utilize desses métodos perfeitos. Sim, eu tenho convicções que são verdades absolutas, elas existem, podem ser alcançadas por esses métodos. Dito isso, todos os que têm convicções precisam se utilizar desses métodos perfeitos que fazem com que alcance as convicções. Pronto, é um quadro fechado. Essa é a análise. Ponto. Acabou. Todas são as premissas. A gente está pensando no primeiro período aqui, tem uma premissa e as derivações dessa premissa. Não é bem uma demonstração, não está demonstração. São as consequências. As consequências dessa premissa. Aí depois vamos tentar ver como que esses períodos, sei lá quantos são, 10, 12, não sei, como eles se encadeiam. Então, essa é a primeira afirmação dela. Então, ter convicções é crer em verdades absolutas que existem, que podem ser alcançadas por métodos perfeitos que devemos utilizar. Pronto. A sugestão que eu vou dar é baseada no método lá que foi apresentado pelo professor Sacchini. Então, o primeiro momento é o fichamento expresso, em que, bom, aí a gente teria que considerar a obra toda, o Humano Demasiado Humano, separar em capítulos, e esses capítulos em partes, enfim. Então, esse eu vou pular, eu vou já para o fichamento detalhado. E a lógica é demonstrada pelo uso de verbos. O encadeamento do pensamento é pelo uso de verbos. Então, a gente começaria assim. O autor apresenta a definição do conceito de convicção. E aí você pode colocar crença de estar em algum ponto do conhecimento de posse da verdade absoluta. Ou o autor define convicção relacionando crença com verdade absoluta. Sei lá, alguma coisa assim. Em seguida, o autor apresenta 3 pressupostos para a crença. Primeiro, existem verdades absolutas. Segundo, tenham sido achados métodos perfeitos para alcançar as verdades absolutas. Terceiro, todos os que têm convicções se utilizem desses métodos perfeitos. Enfim, então os movimentos são dados pelos verbos. Porque a gente está em busca de definições. A definição é dada aqui pelo verbo ser, ou por outros verbos, mas antes de tudo por aquilo que é. É isso mesmo.
Uma outra possibilidade seria fazer, se a gente quiser, bem, cada um encontra um caminho. Esse é um bom caminho que você apresentou. Uma outra possibilidade seria também você fazer algo como um esquema mesmo, como se você estivesse criando uma estrutura. Você põe e aí deriva. Aí, por exemplo, o segundo período vai se colocar em oposição a isso. Então, ele não vai ser derivado, ele vai estar diferente disso. Quando ele diz todas as 3 asserções, e que é a crença de estar em posse de verdade absoluta, existam verdades absolutas, e tenham sido achados os métodos perfeitos para alcançá-la, todas as 3 asserções demonstram de imediato que o homem das convicções não é o do pensamento científico. Então, olha só, mas o que ele quer dizer para o pensamento científico? A gente sabe. Basta que a gente perceba que ele está dizendo que este homem das convicções, ele que crê nisso tudo, é diferente do homem do pensamento científico. Não é o do pensamento científico. Ele se encontra na idade da inocência teórica, é uma criança, por mais adulto que seja em outros aspectos. Ele está afirmando isso, essa estrutura. Ele está dizendo que quem crê nisso demonstra não ser um homem, um ser humano, uma pessoa do pensamento científico. Então, olha só, primeiro, a premissa, as consequências, que quem crê nisso é diferente do homem do pensamento científico. Aí na lateral, milênios inteiros, no entanto, viveram com essas pressuposições pueris e delas brotaram as mais poderosas fontes de energia da humanidade. Isso é bem interessante. Não é uma coisa idiota. São todos os imbecis. Não. Daí brotaram as mais poderosas fontes de energia da humanidade. Nesse momento, a gente poderia dizer, claro, do que ele está falando? Ele está falando do cristianismo, por exemplo. Ele está falando do pensamento aristotélico, platônico, aristotélico, ele está falando disso. Mas a gente não precisa pôr isso aí. Então, o verbo que você falou ali, né, ele não é pensamento científico, mas daí brota, daí se originaram fontes poderosas. Aí, depois nós podemos voltar para o começo. Os homens inumeráveis que se sacrificaram por suas convicções acreditavam fazê-lo pela verdade absoluta. Então, volta para aquela parte de cima. A gente já pode imaginar também de quem que ele está falando. Mas vale para qualquer um que se sacrifica pela verdade absoluta. E aí ele diz, nisso todos os que fizeram isso estavam errados. Provavelmente nenhum homem se sacrificou jamais pela verdade. Ao menos a expressão dogmática de sua crença terá sido não científica ou semi-científica. Nisso estavam todos errados. Olha que interessante aqui. Provavelmente nenhum homem se sacrificou. Se ele tivesse posto nenhum homem se sacrificou jamais pela verdade, vocês notem que ele entraria em contradição com ele mesmo, o que ele estava afirmando. Notem, se ele tivesse dito nenhum homem se sacrificou jamais pela verdade, ele estaria estabelecendo uma verdade. E aí você veria um problema na estrutura do texto. Ele foi cuidadoso, ele botou esse advérbio. Ao menos a expressão dogmática de sua crença terá sido não científica ou semi-científica. Ao menos a expressão dogmática, ou seja, ao menos aquela asserção na qual aparece a ideia de uma verdade absoluta, terá sido não científica ou semi-científica. Por quê? Porque voltamos à segunda parte, a da oposição. Porque quem crê em verdades absolutas não é uma pessoa do pensamento científico. Por que ele diz que a expressão dogmática da sua crença não vai ser científica ou, ao menos, semi-científica? Porque eu posso até ter chegado, por meio da ciência, a alguma asserção. Só que na hora de eu explicitar essa asserção, se eu explicito uma asserção que é dogmática, eu nego ou eu me contradigo com o meu caminho que levou até ela, que é o caminho da dúvida, que é o caminho científico. Então, notem como você vai percebendo as conexões do texto. Claro que o Nietzsche e nenhum autor não fica pensando nisso na hora de escrever, ok? Eu vou fazer essa conexão e aí vai ter essa... não, você pode até pensar, mas não é isso que acontece. Nós, leitores, é que encontramos essas conexões. E nós encontramos nos nossos próprios textos, né? Olha lá, mas realmente eles queriam ter razão, porque achavam que deviam ter razão. E tinham que ter razão por quê? Voltando lá para o começo, eles acreditam que tenham sido achados métodos perfeitos e que todo aquele que tem condições deve se utilizar de métodos perfeitos. Se eu creio nisso, então eu devo ter razão. Se eu devo ter razão, eu tenho razão. O meu querer, ele se expressa como aquilo que é. Eu quero aquilo que é verdade. Permitir que lhes fosse arrancada a sua crença talvez significasse pôr em dúvida a sua própria beatitude eterna.
Aqui a gente vê também do que ele está falando da religião. Então, se eu tiro de alguém a crença, você tira a salvação de alguém, é isso que ele está falando. Eu creio em verdades absolutas, elas podem ser obtidas por meio de métodos que eu conheço, perfeitos, e eu sei disso, eu quero isso, e se você arrancar isso de mim, você arranca a certeza que eu tenho. Qual é a certeza? Beatitude eterna, ou a certeza de que o Bolsonaro é o líder mais fantástico que existiu no país. É isso. Imbrochável! Imbrochável! Você não pode arrancar isso da pessoa. Num assunto de tal extrema importância, a vontade, entre aspas, era perceptivelmente instigadora do intelecto, é o querer crer, né? Então, olha, mas notem, a palavra vontade apareceu aqui pela primeira vez. Aí você já marca um outro nível, aparece a vontade. Então, é um segundo bloco. Ah, mas a vontade tem a ver com o pensamento do Schopenhauer, não sei o quê, mas não, isso não é para fazer agora. É vontade. Ele pôs vontade entre aspas. Por quê que está vontade entre aspas? Uma exigência de rigor aqui faria com que nós fôssemos ao alemão, verificar o que está lá. Ah, mas eu não leio alemão. Tudo bem, mas você tem um dicionário. Vai lá e vê. Está em aspas lá? Deve estar, certamente. Esse tradutor é muito bom. Paulo César de Souza. Ele é considerado um dos melhores tradutores do Nietzsche. A palavra vontade, eu tive a impressão que ela se relaciona com esse período anterior, quando diz, mas realmente queriam ter razão, né? Esse querer ter razão, eu interpretei que ele usou essa palavra vontade nesse sentido de querer ter razão. Eles tinham vontade de ter razão. É isso mesmo, né? Você pegou o ponto, aí você já faz outra conexão entre as duas frases. A segunda frase é no assunto, a vontade era imperceptível instigadora do intelecto. Querer ter razão fazia com que o intelecto avançasse. Isso é bem interessante, né? Aí a gente sai, a gente sai dessa leitura estrutural e vai falar do quê? Pode associar com autores que lidaram com a ideia de vontade, sei lá atrás, o Agostinho, depois o Rousseau, no século XVIII, inúmeros outros, o próprio, falando Schopenhauer, não sei o quê, tal. Mas a ideia de que a vontade, ela tem uma preponderância, até chegar, por exemplo, no pragmatismo norte-americano, nos vitalismos do século XIX, aí a ideia de que a vontade humana, ela é mais determinante do nosso pensamento, da nossa razão, das nossas convicções, das nossas crenças, etc. e tal, do que o puro pensamento. Então, vai na oposição do certo intelectualismo que vem lá desde Sócrates, por exemplo. Ah, mas isso está no... Não, isso é leitura estrutural? Não, não é. Isso é história das ideias, é conexão com outros autores. Não é. Nota, você, no caso eu que estou falando aqui, eu que estou colocando um negócio no texto aí. Até agora a gente está tentando ficar no texto. O Vitor, por exemplo, percebeu algo que tinha passado batido para a gente. Então vamos continuar. A pressuposição de todo crente de qualquer tendência era não poder, ele botou em itálico aqui, né? A pressuposição de todo crente de qualquer tendência era não poder ser refutado. Essa era a verdade absoluta. Como ele tinha a verdade absoluta, ele não pode ser refutado. Se os contra-argumentos se mostrassem muito fortes, sempre lhe restava ainda a possibilidade de difamar a razão. Isso é tão atual, cara. Notem, a gente está saindo da leitura estrutural também. A gente vê isso acontecer. Você está vendo que a Terra é redonda, está na sua cara. Mas você vai jogando argumento ad hoc por cima, até que no fim, quando você não está preso ali, sabe, a barata, o rato preso no canto ali da parede, aí ele levanta o credo qui absurdum est, que é o quê? A afirmação lá de Tertuliano. Creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu não precisaria crer, eu saberia. Mas notem, aqui eu não estou fazendo a leitura do jeito que tem que fazer. A pressuposição de todo crente de qualquer tendência era não poder ser refutado. Então, se houver uma refutação, o que eu faço? Eu dou um passo acima, eu subo um degrau, por assim dizer, e ao invés de tentar refutar a refutação, eu refuto a própria razão que gera o argumento que me refuta. No limite, eu digo, você não dispõe daqueles métodos perfeitos dos quais eu disponho. Você não aceita a verdade que está na sua cara. Você não aceita. Eu estou lhe mostrando aqui um método perfeito, estou lhe mostrando a verdade e você não aceita. Daí você apresenta para a pessoa, ele diz, a sua
razão, ou seja, a razão dos homens. Como é que é? A gente ouve, né? Por exemplo, porque Deus exaltou os humildes e confundiu os sábios, coisas do tipo. Você vai negar a razão, dizendo que possui um certo tipo de razão, um certo tipo de argumento superior ao do seu interlocutor. E se você não tiver jeito, por exemplo, se você pegar um terraplanista e levá-lo numa nave espacial para fora da órbita planetária e mostrar a Terra redonda, ele vai dizer que não crê nos próprios olhos, porque isso vai contra a vontade dele, de acreditar que a Terra é plana. Mesmo em voos comerciais, dependendo da altura, né? Você consegue ver a curvatura da Terra. Mas aí ele vai dizer que é a janela do avião que está projetando, né? Mas, nota, eu estou dando exemplos, isso não é a leitura. A esse propósito, eu queria voltar aqui na questão da vontade, porque no original é um substantivo, tá? Wille. Então, não é o simples, eu vou usar essa imagem porque me falta outro, movimento do querer. É a vontade como coisa. Exato, olha só. Então, isso vai contra o que eu havia dito. Eu falei assim, talvez interpretar isso como um aspecto psicológico. Um desejo, né? Desejo, né? Igual o Victor falou, uma vontade, o querer. Não é bem isso. É um substantivo, Wille, que é vontade. A vontade como coisa, aqui como uma potência. Então, mas ou eu muito me engano, não sou especialista em Nietzsche, mas essa obra ela é anterior a esses desenvolvimentos. Eu concordo, mas aqui me parece que ele já está usando nesse sentido. Quando ele fala que a vontade como coisa sopra no ouvido do intelecto. É o GPS, né? É o Waze do intelecto aqui. A vontade é o Waze do intelecto. E você percebe, Bruno, e também eu lembro de uma colocação da Bárbara, eu acho que sou um pouco que vai nesse caminho da... Olha só, se eu partisse dessa minha interpretação de Wille e escrevesse um artigo sobre isso, interpretando esse troço, ia sair um negócio. O Bruno, a interpretação dele ia sair outra. E nós estaríamos falando da mesma coisa. A gente estaria passando pela estrutura. Então, a ideia não é que, eu vou revelar a estrutura do texto e essa estrutura ela é absoluta. Ela é fractal. Só que tanto eu quanto ele estamos ainda em conexão com esse texto. Estamos discutindo o conceito. Então, eu não posso ser refutado. Como eu creio em verdades absolutas, eu tenho um método para alcançar a verdade absoluta, eu não posso ser refutado por princípio. Porque eu tenho a verdade absoluta. A verdade absoluta não se refuta. Eu nem entenderia esse eu não posso ser como se houvesse uma interdição ao outro, né? Assim, não permito ao outro que faça isso, que me refute. Mas eu acho que é um posso aí no sentido da possibilidade mesmo. Estou na posse, e aqui esse verbo eu acho que é fundamental. Na posse da verdade absoluta, não existe possibilidade de refutação. Exato, é isso mesmo, esse é o sentido. Não no sentido assim, isso não pode me acontecer. Não, é no sentido de que não é possível que um triângulo seja um quadrado. É esse sentido, é uma condição de impossibilidade lógica. Não foi o conflito de opiniões que tornou a história tão violenta, mas o conflito da fé nas opiniões, ou seja, nas convicções. Isso é muito... Aí vem eu acho que aqui é um recorte também. A gente corta uma terceira parte. Ou seja, o conflito entre as convicções. Se eu tenho uma verdade absoluta aqui que é contrária a essa verdade absoluta, como é que você resolve isso? A porrada você vai resolver no fim. Se todos aqueles que tiveram, então, alta conta a sua convicção, que lhe fizeram sacrifícios de toda espécie, e não pouparam honra, corpo e vida para servi-la, tivessem dedicado apenas metade da sua energia a investigar com que direito se apegavam a esta ou aquela convicção, porque caminho tinham a ela chegado, como se mostraria pacífica a história da humanidade. Se eu conecto também com o começo, eu posso dizer, se todo aquele que tinha essa convicção da verdade, tivessem gasto energia a investigar com que direito se apegavam, ou seja, como chegavam a essa afirmação, né, eles iriam ver, segundo Nietzsche, que não há verdade absoluta. Porque aí teriam agido conforme o espírito científico. Eu não preciso concordar com ele. Posso achar essa argumentação frágil aqui. Posso achar que isso não acontece na vida real. Mas o que ele está dizendo é que a história da humanidade seria pacífica, porque não haveria, pelo menos tantas, pessoas com convicções, ou seja, com crenças em verdades absolutas. Eu acho aqui, Marcos, que vale também não só
essa ideia, né? Como seria pacífica, como teríamos menos conflitos e tal, mas a frase é a seguinte: quanto mais conhecimento não haveria. Porque aí a gente vê que a gente reforça, volta lá no começo do parágrafo, a ideia de que a convicção ela é contrária ao espírito científico. A verdade absoluta ela interrompe a investigação. Não é necessário mais nada. Ao passo que o espírito científico, negando a verdade absoluta, ou ao menos duvidando firmemente dela e colocando-a sob escrutínio, permite, nesse sentido, que o saber, que o conhecimento continue sendo gerado, continue se desenvolvendo. Quando eu tenho convicção, eu tenho a resposta pronta, não investigo, né? Pensando dessa maneira, digamos, mais estrutural. Quando ele diz quanto mais conhecimento haveria, como o Bruno bem apontou, aqui a gente tem o quê? Uma oposição entre convicção e conhecimento. Todas as cruéis cenas na perseguição aos hereges de toda espécie nos teriam sido poupadas por duas razões. Aí, de novo, né? Primeiro, porque os inquisidores teriam inquirido, antes de tudo, dentro de si mesmos. A ideia da dúvida que você carrega com você. Se não existe uma verdade absoluta, eu não tenho como defender tal verdade absoluta. Primeiro, eu teria que inquirir a mim, eu teria que ter esse pensamento, eu teria, melhor dizendo, esse pensamento científico. Então, nós não teríamos essas cenas de violência. E depois, isso é bem interessante, os próprios hereges, ou seja, esses que eram perseguidos pelos inquisidores, não teriam demonstrado maior interesse por teses tão mal fundamentadas como a dos sectários e ortodoxos religiosos após tê-las examinado. Ou seja, se eu tivesse o pensamento científico, eu não seria nem inquisidor e nem herege. Notem, aqui e lá na frente, quando ele diz assim, que essas crenças foram as mais poderosas fontes de energia da humanidade, nesses dois pontos, ele escapa de uma leitura que poderia ser binária, boba, nós não podemos condenar as crenças dos outros. Não, ele está falando que tanto os inquisidores como os que acreditam nessas crenças absolutas, eles também estão errados, está todo mundo errado. Agora eu queria extrapolar a análise do texto para outra coisa, porque que é do meu interesse. Em primeiro lugar, nosso papel como educadores, ou o papel da educação, uma das funções da educação, seria o que eu chamaria de pensamento crítico. Discernir aquilo que é convicção e aquilo que é, de fato, baseado em ciência, e uma vez que os alunos identifiquem que isso são convicções, eu estou falando isso porque eu estou lembrando da época que eu estava na faculdade de Direito. Naquela época, isso era a década de 90, o Fernando Henrique tinha acabado de ser eleito, e eu me lembro que havia, assim, distintamente, duas divisões políticas no centro acadêmico, os que eram pró-PT e eram marxistas, e os pró-PSDB, que eram centristas, mas isso se refletia também no interesse das leituras, e era quase como uma religião, mas isso fazia tão parte da identidade daqueles jovens, e eu ficava falando, mas por que a gente não senta e lê os livros e vê se isso tem fundamento ou não? E segundo, se a gente, eu acho que é essa questão que está me inquietando, se uma vez identificado que é uma convicção, se nosso papel também continua sendo ajudar os alunos a se questionarem o porquê do apego àquela convicção, ou se isso é papel da psicologia. Não, eu acho que não, mas eu nunca vou ter certeza se as minhas... Aí está. No limite, a gente não pode garantir que nossas verdades, que as nossas... E aí usando convicção no sentido diferente do Nietzsche, né? Que as nossas convicções, ou seja, que aquilo em que nós acreditamos, seja de fato baseado em evidências racionais. Nós acreditamos em muitas coisas que não são baseadas em evidências racionais. E mesmo quando nós apresentamos evidências racionais para justificar as nossas crenças, não é possível eliminar de todo a dúvida, ou seja, não é possível eliminar de todo a desconfiança que nós podemos ter de que, na verdade, nós cremos naquilo porque somos enviesados. O que há, eu acho que o texto pode nos dizer, que a necessidade de nós termos conosco, metodologicamente, por assim dizer, um certo procedimento que é o de duvidar de todas as nossas crenças. Ah, Marcos, mas isso vai nos impedir de agir. Bem, essa é a crítica que sempre foi feita desde a antiguidade ao ceticismo.
Um ceticismo radical impediria a pessoa de agir, ela ficaria onde ela estava ali e ia morrer, porque ela não sabia se comer carne ou comer pão, comer, né, tomar banho ou não tomar banho. Não é isso. É a vida comum. Você vai viver junto dos outros, fazendo as coisas que você quer fazer, que você gosta de fazer, mas sem atribuir a isso, aos móveis da sua ação, uma transcendência última que os justifique, uma verdade que os justifique contra a verdade dos outros. A ideia o que ele está dizendo eu posso estar errado. Eu não vou agir? Vou agir. Por quê? Tendo em vista o que se me mostra, esse caminho aqui me parece o mais adequado. Mas eu não estou aderindo a ele porque eu tenho a verdade total, eu tenho a onisciência, ou tenho a pretensão de saber exatamente o que é o melhor. Mesmo, e aí que está a dificuldade, mesmo quando é evidentemente para nós o melhor. Então eu não vou fazer o que é evidentemente bom? Vai. Só que mesmo isso, no limite, pode também ser um erro. Você pode achar que é aquilo, a gente vê isso na literatura, né? Ou quando Descartes fala, o sujeito que tem icterícia vê tudo em amarelo. E para ele é verdade que é amarelo. Tudo é amarelo. Você vai dizer para ele que não é amarelo? Ele está com o fígado lascado, ele está com a bile no corpo, ele está amarelo e vendo tudo amarelo também. No caso, existe uma diferença entre falar eu vejo amarelo, mas pode ser que o mundo não seja amarelo. Então, mas aí que tá, o mundo não seja amarelo. É a mesma coisa kantiana do fenômeno, do número do fenômeno. Estou compartilhando a tela com vocês. Vocês estão vendo que a página é branca. Pode imaginar outra conformação neurológica ou orgânica, fisiológica, que nos faça ver a página vermelha, ou se eu fosse capaz de ver o infravermelho, não sei o quê. Então, a página é o quê? Ela é branca ou ela é o quê? Para nós é branca. Mas ela é essencialmente branca? Obviamente não. Um morcego olhando para essa página ia ver outra coisa. Uma tartaruga ia ver outra coisa. Isso estará para sempre oculto para a gente. Eu lido com isso, porque é o que me aparece. Por exemplo, eu vou na missa. Talvez Deus não exista. Talvez Deus não exista. Mas eu me sinto bem indo na missa. Eu gosto de ir na missa, gosto de rezar. Eu gosto de pensar que Deus existe. Pode não existir? Pode. Como você fala uma coisa dessa, que Deus não existe? Pode ser, ué. Seria legal se existisse, eu gosto de pensar que ele existe. Eu acho que eu me sinto bem na missa, tal. Outros se sentem bem lá na Umbanda, outros se sentem bem no culto evangélico, outros se sentem bem fazendo nada disso. Por quê? Porque eu posso estar errado. Vocês lembram aquela... Eu acho que foi a aposta de Pascal, exato, então. Mas o Pascal, ele aposta numa religião só, esse é o problema. A loteria dele é muito restrita, né? Ele joga tudo numa loteria só, aí não dá, cara, num número só. Vocês lembram aquele videozinho Porta dos Fundos? Como é que eu ia saber que o Deus polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Errou rude. Errou rude, era esse Deus. Cara. Então, assim, nós estamos perdidos, a gente está salvo se esse Deus existir. Se os outros 5.700 e tantos deuses existirem, forem deuses, ou se tiver um outro Deus do outro lado do mundo, a gente está frito. Errou feio, errou rude. É um pouco o que ele está dizendo. Nota, isso que a gente está falando é uma leitura estrutural? Não, já ficou para lá a leitura estrutural. Eu queria comentar rapidamente aí a questão que a Renata coloca, né, na perspectiva do professor, pelo seguinte, assim, no campo do pensamento científico, eu acho que quem vai extrapolar esse negócio aqui ao máximo, vou dizer que a gênese está no Nietzsche, embora a gente pudesse rastrear sem a leitura do Goldschmidt, né, até o ceticismo, mas é o Feyerabend, que vai dizer o seguinte: a própria adesão ao método científico como um método melhor do que qualquer outro é um ato de crença, é um ato de fé. Então, existe uma aposta aí também. Mas aí você pode argumentar que não, mas através do método científico eu consigo criar coisas, prever coisas, etc e tal. Tá, ok. Aquele que tem crença no pai de santo que lê o futuro da sua vida vai ver a sua vida acontecendo daquela maneira. E você não vai convencer essa pessoa por meio de outro método de que ela está errada. Então, eu acho que, como professor, eu acho que a questão não é nem colocar para os estudantes que a convicção, por ser convicção, ela é imediatamente ruim ou falsa. Porque acho que no limite, e aí eu penso como Feyerabend, a gente não vive fora da convicção. Em nível nenhum, sabe, eu acho que tem sempre uma aposta do sujeito em tudo que a gente faz. A hora que você levanta da cama é porque de algum modo você acha que é melhor levantar da cama do que ficar na cama.
Eu concordo, Bruno, mas foi uma aula que eu dei para pessoal da pedagogia, e assim, o meu objetivo lá era ajudar a eles terem clareza do que eles acreditam, que o papel do professor fosse, e por que é que eles acreditam. E as respostas que eu ouvi foram porque meu pai falava assim, porque eu tive uma experiência com uma professora. Então, sim, eu concordo com você, não tem como a gente sair do mundo das convicções. Mas tomar consciência do que você acredita, que não fique implícito, que você leva para a sala de aula e os alunos entendem uma mensagem, mas por que é que você está fazendo isso? Que isso venha à tona e que você entenda por que é que você faz o que você faz, aí é diferente. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, pois é, talvez as razões do comportamento e na relação com as crenças não seja algo que pertença, pelo menos não ao papel do professor numa sala com 40 alunos, escola pública, aquela coisa. Né? Acho que não é nem possível fazer isso de maneira responsável. Mas me parece que o que dá para extrair, por exemplo, da apresentação desse texto, ou dessas ideias, consiste justamente em perguntar para eles se não a origem ou fundamento das convicções deles, como é que você age a partir das convicções que você tem. Quer dizer, é o que o Marcos estava falando. Eu posso ser o cara mais crente do mundo, ir lá na missa 3 vezes por semana, não sei o que e tal. Por isso, eu saio na rua e ataco quem não compartilha da minha religião? Por isso eu levanto uma bandeira dizendo nós temos um direito divino, um destino cósmico a ser cumprido, essa terra é minha, vamos matar todo mundo que não é da minha raça, que não é da minha tribo, né? Quer dizer, uma coisa é você ter as convicções que te dão sentido no mundo, outra coisa é você querer eliminar todo mundo que é diferente de você. Então, eu acho que aí é mais o desdobramento ético da sua convicção do que um fundamento epistemológico para ela. Né? Me parece, eu pelo menos sigo nesse caminho aí. Eu queria falar uma questão, eu concordo com você, Bruno, não é uma questão epistemológica, porque se for uma questão epistemológica, a gente cairia no ceticismo completo, da gente não ter certeza e não poder ter certeza sobre nada do mundo, né? Não ter certeza, inclusive, que se o mundo externo ele existe ou não. Mas é uma questão ética, que é a questão que ele está levantando aqui, que é as consequências dessas convicções. Mas, quando ele fala, no início, do perigo de se ter convicções, eu acho que não é de negar que nós temos convicções, mas o perigo, as consequências que ela deve ter. Eu acho que essa fala sua foi pontual, porque desde o início eu estava indo para um pensamento epistemológico. Eu desconcordo em umas coisas. Igual diz a criança. Eu desconcordo. Porque ele, olha só, ele afirma na primeira linha do parágrafo, com toda a clareza possível. Convicção é a crença de estar em algum ponto do conhecimento de posse da verdade absoluta. Ceticismo é isso. Então ele é cético. É isso? Sim. Onde ele é cético? Aqui. Então ele diz, convicção é estar na crença, na posse de uma verdade absoluta. Isso é convicção. Em algum ponto do conhecimento, estar é crença na verdade absoluta. Quando o Bruno fala que nós temos convicções, porque eu preciso acordar e saber se eu vou levantar da cama, se eu vou ficar dormindo, então, mas não é sentido daí. Ele está dizendo outra coisa. Eu posso achar que é bom levantar da cama, eu posso achar que não, eu vou ficar dormindo até mais tarde. Isso não é convicção para o Nietzsche. A convicção é a crença, e eu não preciso concordar com ele, ok? Quando eu falei aqui, eu já estava no espírito do que a Renata colocou, extrapolando a questão para o papel do professor, como é que a gente lida, por exemplo, com né, com os alunos. Mas eu concordo. Mas então, eu não sei, eu tenho umas questões, eu acho que eu sou mais conservador que vocês. Eu acho que assim, o método científico faz coisas. Eu consigo fazer coisas que eu não consigo fazer contra o método. Tudo bem, eu posso não crer naquilo. Então, assim, eu não tomo remédio, não me curo da doença, morro, mas tudo bem, porque eu vivi dentro daquela narrativa em que a minha morte ali faz sentido, porque eu vou para sei lá o quê, ok? Tudo bem. Só que eu não posso negar que o método científico me dá poder. Eu posso fazer coisas com o método científico que sem ele não posso. Foi o método científico que fez o revólver 38. Agora, você vai pegar um arco e flecha, um revólver 38, uma zarabatana. Ah, não, se o cara... Os três colocados na mesma condição de expertise, cara, bum, tchau. Estou lá com infecção, tomo antibiótico, eu saro. Agora o meu adversário está lá, não, vai beber lá, beberragens, tal, ali vai ficar, demorar, vai sarar melhor, não vai ferrar o fígado dele.
mas ele vai sarar, só que vai demorar um pouco mais. Pronto, isso aí é determinante para ele ser morto por mim, sei lá. Então, eu entendo, mas para mim, talvez eu seja positivista nesse aspecto, não sei. É meio evidente, desde o Bacon, cara, esse saber do método científico dá poder. Ou seja, quem é que conseguiu mandar um foguete lá para a Lua, cara, para Marte? Não foram os aborígenes da Tasmânia. Ah, mas eles não querem, não faz parte da cultura deles. Tudo bem. Mas você percebe a pletora de força, de energia que está envolvida, ou seja, de recursos que eu consigo, eu não, Marcos, mas que essas pessoas, né, conseguem administrar, interferir no mundo, para o mal também, para o mal. Eu não estou falando que é maravilhoso. Esse método científico também não seria uma convicção? Não, mas é que tá, é uma convicção. Por exemplo, eu tenho a convicção que é melhor eu usar o método científico indo ao dentista, que vai aplicar uma anestesia e fazer a obturação no meu dente. O outro tem a convicção, melhor não, que é melhor sofrer a dor de dente. Sei lá, arrancar na raça, tomar pinga, sei lá, qualquer coisa assim. A minha questão é que me parece bastante evidente que o primeiro processo provoca menos dor e desconforto do que o segundo. E que, havendo esse processo que provoca menos dor e desconforto, mais pessoas vão procurar esse processo e não o segundo. Essa adesão a uma maneira ou outra, ela não é arbitrária. Ela tem razões. Sabe, não é uma convicção, acordei a convicção que a Terra é plana. Não, você tem razões. E eu concordo com o que o Bruno falou também, que a Renata está falando, de você, exatamente, concordo, na sala de aula, a tarefa é você não tanto desmanchar a convicção do aluno, eu sei disso, mas tentar fazê-lo pensar no porquê escolhe isso ou aquilo. Concordo. Só que eu acho que o método científico, ele tem uma característica que o faz ser preferido em relação a outros métodos, e a prova disso é a própria história da humanidade, ou seja, que tende a optar, por exemplo, a ir ao dentista tirar o dente, e não arrancar o dente em casa, entendeu? Ou não botar umas plantas lá no dente. Não, você vai procurar um dentista. Você quer anestesia? Você quer anestesia. Eu vou lá porque eu tomo anestesia. O que é anestesia? Pô, se não é uma conquista do método científico. Eu queria só observar umas coisinhas. O Feyerabend, que vocês falaram, que é um autor muito legal, inclusive, digamos assim, ele está no extremo da epistemologia. Anarquista epistemológico. Exatamente, mas ele não chega nem perto do Foucault. Então, assim, pra gente que está nas ciências humanas, o Feyerabend pode, às vezes, até parecer meio conservador, mas ele não é para quem está dentro das ciências duras. O Feyerabend não é um conservador, ele é o anarquista, ele é o total radical. Agora, quando você lê Foucault, você fica sem saber se você... Tem gente, né, claro, se você vai no médico, se você vai no pajé. Mas aí é uma questão pessoal da pessoa, né? E com relação à convicção em Nietzsche, eu acho que o Nietzsche ele fala muito da convicção, uma prisão do raciocínio. A convicção que te impede de avançar, porque você se limitou a uma convicção. Não que, digamos assim, ter certeza ou ter um conhecimento sobre o mundo seja impossível, mas quando você parte de uma convicção, a sua investigação sobre o mundo se torna impotente, porque ela está arrastando essa, digamos assim, um arcabouço que às vezes não tem nada a ver, que vem da metafísica cristã, né? Então você está arrastando lá uma catedral em ruínas e você não consegue ir para o pensamento filosófico e radicalizar digamos, radicalizar no sentido de empreender uma investigação radical sobre o ser, né? Então, eu acho que o problema do Nietzsche com a convicção é essa. É a convicção que atrapalha, não é assim, tipo, não dá para ter certeza. Dá para chegar a algum conhecimento, mas eu não posso me permitir que a convicção seja para mim uma corrente, né? Um impedimento. Concordo, nessa leitura mais ampla do Nietzsche, ok. Aí voltando para o texto. Nesse texto, o que ele afirma é que convicção é a crença de estar em algum ponto do conhecimento após a verdade absoluta. Ponto, ele afirma isso, nesse parágrafo. Então, levando às últimas consequências o que ele está dizendo, lendo o parágrafo, vendo como os argumentos se encadeiam, eu tenho que afirmar que, para Nietzsche, ter uma convicção, crer em uma verdade absoluta, que equivale a ter uma convicção, é algo que não se deve fazer, porque isso é um erro, digamos, é um erro epistemológico. É um erro epistemológico
com consequências éticas nefastas. Exato. Isso eu acho que é importante pontuar, porque ele fala bem disso, né? Exato. A Bárbara falou da questão da ética e tudo mais, mas você notou que aqui ele está pondo conhecimento, ele não está pondo... Não, ele coloca aqui, ó, quantos não sacrificaram sua honra. Sim, mas olha só, quando ele fala da verdade absoluta, ele não está fazendo distinção. Tanto faz se eu creio, por exemplo, que a Terra está no centro do universo, seria então uma convicção acerca da cosmologia, como se eu creio que Cristo, de fato, veio ao mundo para nos salvar, e quem não crê nisso deve morrer. Seria uma convicção teológica ou soterológica. Não importa, porque eu seria capaz de fazer coisas terríveis contra aqueles que não aceitam essa verdade absoluta. Por quê? Olha só, isso é importante. A verdade absoluta é o quê? É a verdade que está fora. Ele não está dissolvido no meio das outras coisas. Ele está fora. A verdade absoluta é uma verdade incondicionada. Ela está fora do mundo. Se ela está fora do mundo, ela é um ponto de vista sobre a totalidade. Então, quando eu afirmo que a Terra é o centro do universo, ou quando afirmo que a Terra é plana, quando afirmo que Cristo veio e nos salvou, ou Maomé, não importa, eu, ao mesmo tempo, estou falando algo sobre a totalidade da realidade. Está tudo encadeado, né? Os efeitos éticos, políticos, decorrem da posse dessa verdade. Só que a ideia é, quando o Cassiano fala, não é que você não pode ter conhecimento ou convicções. Você pode crer que isso é assim, mas eu não posso crer que isso é assim absolutamente. Numa linguagem do ceticismo sirenaico, porque eu estudei isso um tempo atrás, porque os sirenaicos também eles tinham uma linha cética. E aí, na linguagem ali deles, né, eles vão falar que é possível ter afecções. O pirronismo também fala um pouco disso. É possível ter afecções, é possível eu saber que eu sinto coisas, mas entre eu afirmar que eu tenho afecções e afirmar que aquilo existe é uma longa distância. Então, assim, eu sei aquilo que eu sinto, eu sei aquilo que eu vejo, eu sei aquilo que acontece comigo, mas eu não posso afirmar isso como uma verdade. Faz muito sentido. Sim, eu sei que eu sinto, mas eu não posso dizer que isso é uma verdade. Me parece assim, nesse momento. Eu vou agir como se fosse verdade. Por quê? Porque eu não tenho outro recurso. Mas então você não tem certeza? Não. Como você vive sem a certeza? Eu acho que nós não damos importância suficiente a essa enorme dificuldade que as pessoas têm de viver na dúvida. Encaminhando um pouco aí, né? A gente já está se encaminhando para o fim. O Nietzsche, embora ao longo de toda a sua obra puder, né, se esforçasse sempre que possível para bater em Sócrates e Platão, principalmente, eu acho que aqui, nesses trechos, a gente vê um traço profundamente socrático. Eu não vou dizer platônico, não, para que a discórdia seja mais light, mas um traço profundamente socrático, que é necessário abandonar convicções, as doxai que a gente usa o tempo todo, é preciso rever isso, é preciso que o inquisidor e o herege primeiro olhem e inquiram a si mesmos, que compreendam os mecanismos que te levam a aderir a uma determinada tese, portanto, a sustentar uma determinada convicção, de que isso é oposto ao pensamento científico. Sem dúvida, né? Quando ele fala, porque o inquisidor teria analisado primeiro a si mesmo, teria examinado a si mesmo. Eu não sei, esse trecho, quando eu li, me fez lembrar muito o dia que a Terra parou, cara. O dia que, porque o inquisidor não saiu para inquirir, porque sabia que o herege não estava lá, o herege não saiu para pregar, porque não tinha mais nada, não podia acreditar, o dia que a Terra... Eu sei lá, cara. Dá tempo para mais um comentário, que hoje eu estou inspirado, hein? O que acontece, que eu vejo nas ciências humanas hoje, com as gerações mais recentes? A facilidade de você acessar a informação pontual filtrada por uma inteligência artificial ou por alguém que faz um vídeo, né? Aprenda Nietzsche em 90 minutos, aprenda Platão num vídeo de 10 minutos e tal, faz com que a informação do que é que o sujeito teria escrito, teria dito, se torne mais importante, seja vista de maneira, assim, mais relevante do que a experiência da leitura e da reflexão junto com o autor.
Então, você vai falar do Nietzsche em sala de aula, o sujeito joga lá no Google Nietzsche, o que é convicção, pega aquela primeira resposta e é aquilo que ele vai carregar. E ele está convicto de que aquela resposta do Google é o que corresponde ao que o Nietzsche pensou. Ignorando que, na verdade, se há um conhecimento aqui, esse conhecimento ele é fruto do convívio com o texto. De aí sim, pensando no Goldschmidt, acompanhar o texto nos seus movimentos, que são os movimentos de reflexão do autor. E, portanto, fazer eles, né, nós mesmos, realizarmos esses movimentos. Eu acho que o aprendizado que há para ser extraído, ele está aí.